Bom dia, oitavo ano. Bom dia, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam firmes e fortes aí para começarmos mais uma semana. Uma ótima segunda-feira para vocês. E nós vamos hoje fazer uma correção sobre a nossa leitura, em relação à nossa reportagem. Vocês lembram? Sobre os 6 brasileiros que concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Pois é, hoje nós vamos fazer a correção da página 17, lá no módulo 3, certo? Então, eu espero que vocês tenham feito uma boa prova, né? Passou uma semana de avaliação e eu espero que vocês tenham caprichado. Vamos lá. Tem uma interpretação oral logo na página 17. Vou diminuir aqui um pouquinho a tela, porque é onde marca aí as páginas, está um pouco em cima. Vamos lá. A opinião de vocês sobre o assunto tratado na reportagem, né? Essa interpretação oral é mais quando nós estamos juntos interagindo, certo? Nós colocaríamos vocês em um debate, uma discussão, porque o assunto é maravilhoso, sobre desigualdade social, que foi o tema da nossa redação. Então, vocês têm uma opinião, não é isso? O que você pensa sobre o assunto tratado na reportagem, se vocês sabiam desse problema, sobre as ideias de mudança citadas, se elas foram boas, entre outras e muitas opiniões. O assunto que você havia imaginado se confirmou na leitura da reportagem? Então, mais uma vez, nós iríamos levantar hipóteses para saber, para comparar sobre as informações da reportagem. Bem, na terceira questão, pergunta o que você entende por desigualdade social. Então, quando eu for corrigir a redação, eu tenho que aceitar as diferentes respostas, as diferentes hipóteses de vocês, certo? Porque a desigualdade social é um problema presente em todos os países do mundo, né, gente? E ela é decorrente à má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, certo? Além disso, a desigualdade ela ocasiona problemas como para a sociedade, para com a sociedade. Por exemplo, a falta de educação, a falta de capacitação profissional, a falta de dificuldade de acesso aos bens culturais e históricos pela maior parte da população, que não tem sequer condições de suprir suas necessidades básicas, como alimentação, como saúde, educação, saneamento básico, certo? Então, gente, é tudo isso, é uma vasta hipóteses levantadas de vocês, várias informações, é um assunto realmente muito, muito, muito bom de se debater, certo? Na quarta questão, nós temos assim: a reportagem abordou a desigualdade como um problema de nosso país. Você se lembra de outro problema social que afeta o Brasil? Isso aí não nos falta, né, gente? Comente com os colegas quais atitudes poderiam ser tomadas para melhorar essa situação. Em primeiro lugar, para melhorar a situação, os nossos governantes, né, gente, tinha que partir deles. A criminalidade e a corrupção. Nada irá melhorar enquanto eles pensarem só em si. Eu queria ver se todo mundo não saísse de casa para votar para esse manto de infeliz, que eu queria ver o que ia acontecer. Então, minha gente, violência e criminalidade é as coisas assim primordiais que nós poderíamos citar. Depois desemprego, depois falta de moradia e investimentos em educação e saúde. Para que existe mais? Então, é problema social demais, problema social brasileiro demais. Tudo isso em consequência da desigualdade, um problema muito grave em nosso país e de difícil solução.
não é? Primeira questão. O início da reportagem, título Linha Fina e Light, cita alguns dados relacionados à renda dos brasileiros. Que dados são esses? 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Ponto e vírgula. 5% das pessoas mais ricas do Brasil têm renda equivalente a de 95% da população. Ponto e vírgula. Informação sobre a diferença salarial entre homens e mulheres e entre negros e brancos. Ponto final. Com que objetivo esses dados foram citados? Comprovar a tese de que a concentração de renda realmente existe no Brasil, vírgula. Além de evidenciar de forma ilustrativa a grandeza dessa desigualdade. Certo? A reportagem cita as 6 pessoas mais ricas do Brasil. Com que objetivo essa revelação é feita? Bem, gente, tornar as informações da reportagem mais precisas, vírgula, concretas e confiáveis. Página 18. A reportagem traz informações obtidas por meio de uma pesquisa realizada pela Oxfam, uma organização com mais de 3.000 parceiros que atua em mais de 100 países em busca de soluções para a pobreza e as desigualdades. Quem é Kátia Maia? É a diretora executiva da Oxfam e coordenadora da pesquisa sobre a má distribuição de renda no Brasil, que gera desigualdade e problemas sociais. Letra B. Segundo Kátia Maia, por que o Brasil começou a avançar em relação à desigualdade social? Porque houve a implementação de alguns programas sociais do governo, vírgula, como a Bolsa Família. Bolsa Família com letra maiúscula, tá, gente? Bolsa Família com letra maiúscula. Letra C. De acordo com a reportagem, por que esse avanço não é capaz de enfrentar a desigualdade no Brasil? Porque é importante não só a inclusão da população pobre, vírgula, mas também a redistribuição de renda dos mais ricos. Letra D. Qual é a principal mudança sugerida por Kátia Maia? Reforma tributária. Reforma tributária. Quarta questão. Nas cidades brasileiras, muitas vezes a população carente de infraestrutura vive ao lado de uma parcela da população mais privilegiada, que tem melhores condições de vida. Considerando isso, responda as questões. Letra A. De quem é a responsabilidade por garantir que os recursos sejam mais bem distribuídos para a população? Dos órgãos públicos, vírgula, ou seja, dos governantes. Foi o que eu disse no início. Então, gente, quanto a isso, nós concluiremos que o descaso por parte desses governantes, né, esse descaso é que é um dos principais causadores de todos os problemas que nós temos. Se eles é que mandam, se eles é que têm a parte majoritária da coisa toda, né? É desse jeito. Então, quem somos nós, né? Porque o povo tem poder, porque é um país democrático. Como que a gente tem poder se a gente não tem nem... Se eles nem atendem a gente quando chega para falar alguma coisa? Que ações você acha que poderiam ser realizadas para que a desigualdade social fosse amenizada? Eu acho que esse ano eu não vou sair para votar, não. Eu acho que não. Prefiro pagar uma multinha de R$1. É muita revolta. Então vamos lá, letra B. Equiparação salarial. Equiparação salarial. Faz favor, gente, de botar letra maiúscula no começo de frase. Ponto e vírgula. Diminuição do preço dos alimentos e do valor dos impostos para as pessoas menos favorecidas. Ponto e vírgula. Melhoria na educação e nos serviços públicos.
ponto e vírgula, reforma agrária, ponto e vírgula, entre outras, ponto final. É só isso que a gente precisa. Coisas básicas. A reportagem apresenta 2 depoimentos. Os depoimentos de Kátia Maia. Não. A reportagem apresenta os depoimentos de Kátia Maia. Que sinal de pontuação foi empregado para indicar as falas dela? As aspas, gente. Quando a gente não bota o travessão indicando a fala, a gente usa aspas. Sexta questão. As reportagens geralmente apresentam o nome de seu autor, chamado repórter. Quem é o ou a repórter do texto lido? Explique como você chegou a essa resposta. Bem, gente, a reportagem, né? É a repórter. Vamos lá, resposta. A reportagem foi feita por Marina Rossi. Certo? Ponto continuando. É possível identificar o nome da autora da reportagem na referência, vírgula, ao final do texto. Ponto final. Página 19. Com base nas características da reportagem lida, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas sobre esse gênero textual. As reportagens nunca apresentam a opinião do repórter, que deve se manter isento de expressão. Claro que é falso demais. Como é que o repórter não vai dar sua opinião? Em uma reportagem temos a figura do narrador, aquele que conta a história do leitor ao leitor. Reportagem não tem nada a ver com isso, gente. Por favor. O gênero textual reportagem é um gênero jornalístico veiculado em diversos meios de comunicação verdadeiro. No gênero textual reportagem, o repórter é quem apresenta e aborda temas sociais verdadeiro. Então fica, gente, FFVV. A estrutura... Oitava, a estrutura do gênero textual reportagem é composta de título, linha fina, slide e corpo do texto. Geralmente, uma reportagem apresenta também intertítulos, que são os blocos em que o corpo do texto é dividido. Letra A. Qual é o intertítulo da reportagem lida? Obviamente, América Latina. Essa América Latina aí, vocês vão abrir aspas e fechar as aspas, né? Abram aspas em América e fecham quando termina o Latina e ponto final. Qual é a função do intertítulo em uma reportagem? O intertítulo, gente, vamos lá. Ele organiza as informações da reportagem, vírgula, orientando a leitura para o que vai ser abordado em cada bloco do texto. Ponto final. Nona. A reportagem que você leu foi publicada em um site, um recurso comum em textos digitais. É o caso de hiperlinks ou hipertextos. Na reportagem lida, eles são reproduzidos em outra cor e sublinhados. Letra A. Qual é a função dos hiperlinks em um texto digital? Dar acesso, letra A. Dar acesso rapidamente a outra página ou arquivo ao ser clicado. Ponto final. B. Que importância eles têm em uma reportagem? Bem, dando acesso a outras páginas ou arquivos. Dando acesso a as outras páginas ou arquivos. Vírgula. Eles levam o leitor a saber mais sobre o assunto do texto. Certo? E para finalizar, o gênero textual reportagem tem como finalidade apresentar informações com linguagem clara, simples e dinâmica sobre diversos assuntos como temas sociais, políticos ou econômicos da sociedade atual. Sua estrutura é composta de título, linha fina, slide, corpo do texto e intertítulo. Ela compõe o gênero jornalístico e pode ser vinculada em jornais, revistas, televisão, internet, rádio,
entre outros meios de comunicação, certo? Pois então, meus amores, temos uma agenda, né, sobre coesão sequencial, página 20 e 21, que eu escreverei 20 e 21 a 22. 20 a 22, certo? Mas eu colocarei na agenda de vocês. Uma ótima segunda-feira, certo? Fiquem com Deus e até amanhã.